Boa noite a todos, os melhores cumprimentos para quem vai assistir depois. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Papo de Divã e hoje eu fiz uma publicação sobre a Clarice Lispector, que é uma autora que eu adoro, que eu já li muita coisa dela, muitos contos, alguns livros, né? E pretendo ler muito mais, porque eu acho ela simplesmente fantástica. Eu tinha a pretensão de fazer inclusive uma live sobre ela hoje, mas se torna mais imperioso pelo dia 18 de maio, hoje nós falarmos de luta antimanicomial, como sugere o título desse vídeo. A luta antimanicomial ela é, como o próprio nome diz, uma luta de setores da sociedade, de funcionários da saúde mental, de pacientes, de familiares, e deve ser uma luta de toda a sociedade que se pretende ser uma sociedade justa, igualitária, né, naqueles moldes perfeitos que estão lá esculpidos da nossa Constituição Federal, que é uma utopia, né, no sentido de algo que ainda nós almejamos alcançar. Não uma distopia, porque a distopia é algo inalcançável, é diferente da utopia. A utopia é um lugar ideal pelo qual nós estamos buscando e almejando. Por que então o dia 18 de maio? Aconteceram no Brasil, principalmente, né, a partir de 1986, que é quando acontece a 8ª Conferência Nacional de Saúde, uma série de movimentos de grupos sociais que buscavam uma saúde pública de qualidade, que fosse igualitária, que fosse para todos, né, e que não ficasse restrito a simplesmente quem era da classe trabalhadora. É um movimento de construção do sistema público de saúde, e a partir então de 1986 começaram a acontecer esses movimentos para buscar uma saúde de qualidade. Em 1987 foi um ano muito importante para a saúde mental. Por quê? Aconteceu, eu estou com uma colinha aqui que tem bastante coisa para falar. Aconteceu a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental e o segundo Congresso Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental, onde surge a Carta de Bauru, que é um importante instrumento para essa luta antimanicomial. Em Bauru, Carta de Bauru, porque aconteceu lá na cidade de Bauru, em São Paulo. E São Paulo é um grande modelo, é uma grande referência para a saúde mental, para a luta antimanicomial, inclusive porque foi lá em 1986 que houve a criação do primeiro CAPS, que é Centro de Atendimento Psicossocial, que é um modelo de atendimento que vem para para substituir, para dar lugar aos hospitais psiquiátricos, aos manicômios, que era uma forma muito comum de se tratar a saúde mental, de se ver a saúde mental. Mas antes disso, antes de 1986, 87 ou 88, que vem a nossa Constituição Cidadã e se instala então um modelo de saúde público, igualitário para todos, né? Gratuito. Antes disso, em 1960, começam a surgir com os movimentos hips e começa a surgir um movimento que vem na contramão do modelo biomédico, né? Até hoje existe, né, essa luta de se não colocar a saúde simplesmente para o cuidado dos médicos, mas ampliar esse cuidado, né? Não simplesmente o saber médico também, mas outras formas de saúde e de se entender a saúde, que não só o modelo biomédico, de tratamento com o médico, de medicamentos e tal. Em 2001, já dando um salto então, depois da Constituição Federal, nós temos a Lei 10.216, que é a lei chamada Lei Paulo Delgado. Por quê? Porque Paulo Delgado era um deputado federal de Minas Gerais, e ele que propôs a criação dessa Lei 10.216 para, no lugar de um atendimento simplesmente no manicômio, em hospitais judiciários, né, enclausurado, que gradativamente os hospitais psiquiátricos, os manicômios, fossem sendo substituídos por um cuidado, uma rede de cuidado, onde as pessoas só seriam, com sofrimento mental, só seriam encaminhadas para o hospital se esses tratamentos se tornassem ineficazes, né? Então é uma lei muito importante,
nessa lei 10.216, porque marca o rompimento dessa lógica de tratamento da doença mental enclausurada, do sofrimento mental, como um lugar, né, estando num lugar com muros, cercados, e que muitas vezes aconteceu toda sorte de tratamento desumano, tortura e violação de direitos. Então, antes da Constituição Federal, como eu havia dito, já surgiam indícios de que a nossa sociedade brasileira começava a pensar no modelo de tratamento e de saúde mental que não o tratamento que fosse enclausurado em manicômios e que as pessoas eram submetidas a tratamento desumano, né? Como tem, por exemplo, que está aqui para eu falar, o caso do Hospital Colônia, que é muito famoso, né? E que é o Hospital de Barbacena, onde aconteceram uma série de violações de direitos das pessoas em sofrimento mental, e não só as pessoas em sofrimento mental. Hoje nós sabemos, inclusive eu queria sugerir o livro, né, da Daniela Arbex, chamado Holocausto Brasileiro, onde ela conta e tem fotos, relatos, ela conhece pessoas que sobreviveram àquela barbárie. E lá nesse livro, e os dados mostram que houveram pelo menos 60 mil mortes no Hospital Colônia, no Hospital Sena, e uma sorte enorme de sofrimento impingido àquelas pessoas. Não só pessoas em sofrimento mental, mas o Hospital Colônia era um depósito, era um lugar de fazer higiene social. As pessoas que não eram aceitas na sociedade eram encaminhadas para lá. Então, tinha pessoas com sofrimento mental? Tinha, mas não só. Tinha homossexuais, tinham negros, tinham meninas, né, mães solteiras, meninas que às vezes iam trabalhar em alguma fazenda e acabava engravidando do fazendeiro e eram mandadas para lá. Então as pessoas às vezes não tinham sofrimento mental, mas acabavam desenvolvendo sofrimento mental, doenças mentais, transtornos mentais, justamente por esse tratamento desumano que acontecia ali no Hospital Colônia. Há denúncias de venda de corpos, tortura, violações de direito, as pessoas morriam de frio, as pessoas sofriam intervenções ditas psiquiátricas questionáveis, como lobotomia, banho de água gelada, eletrochoque em carga com voltagens que não são as que hoje são utilizadas, por exemplo, apesar de que há muita crítica, né, sobre o uso de eletrochoques, mas era usado de uma forma para causar sofrimento, para castigar, né, aqueles que eram considerados como rebeldes e que não seguiam as regras do lugar. Então realmente um episódio triste da nossa história, né, para Minas Gerais e para o Brasil, e um passado que nós não queremos repetir, né? E quem não conhece a sua história tende a repeti-la. Eu estava dizendo que São Paulo, então, é referência pelo primeiro CAPS, mas também por uma psiquiatra chamada Nise da Silveira. Inclusive, tem um filme dela, que é a Glória Pires, né? Fez, inclusive, o papel da Nise, essa psiquiatra que trabalhou em um hospital, e ela começou a usar a arte, né, como uma forma de tratamento em substituição a simplesmente, não em substituição, mas em paralelo, mas assim, para mostrar que não é só o modelo biomédico, não é só a ciência psiquiátrica que detém o domínio de todo o conhecimento sobre a loucura, sobre a saúde, sobre a doença, e que é possível outras formas de tratamento que não medicamentoso, que não intervenções no corpo, mas, por exemplo, a arte, que ela usou muito bem. O filme chama Nise, O Coração da Loucura, tem na Netflix. É simplesmente sensacional essa mulher e o que ela propõe, né? Algo revolucionário de fato, e que hoje é usado, inclusive, nos CAPs e nos lugares onde se propõe um tratamento de saúde mental digno, que respeite o ser humano e que verdadeiramente esteja comprometido com o tratamento mesmo, e não com simplesmente um lugar para fazer uma higiene social. E aí eu queria dizer do livro de Foucault, que eu não pretendo aprofundar aqui, mas que é um livro muito interessante para nós pensarmos essa questão da loucura, que é chamado A História da Loucura,
onde ele se propõe assim, ele faz um resgate mesmo, um verdadeiro ensaio completo sobre o lugar da loucura na nossa sociedade. Nossa sociedade no mundo, na verdade, né? Não na sociedade brasileira, no mundo. E é interessante para nós pensarmos, e hoje eu estava pensando isso, como ainda nos dias de hoje existem pessoas que reproduzem falas, pensamentos e ideias arcaicas, retrógradas, que datam da Idade Média. Uma época em que a Igreja Católica existia um grande poder, tinha um grande poder, existia uma grande influência no mundo, né? Muito mais do que hoje. E como existem pessoas que ainda reproduzem esses pensamentos. Por exemplo, nessa época, se considerava que os transtornos mentais, o sofrimento mental, ele era algo sobrenatural. Ele era algo, portanto, externo, né? Já começa daí. Ele era externo e ele era algo sobrenatural no sentido que existiriam seres ou forças ocultas que levavam as pessoas a desenvolver sofrimento mental. Então, o sofrimento mental era, por exemplo, um castigo de Deus para a pessoa, era fruto de alguma obra que alguém fez, de um misticismo lá do oculto e jogou na pessoa, como essa ideia de macumba, algo jogado mesmo, ou algo que era desenvolvido pelo diabo e tal. E tem pessoas que ainda hoje reproduzem essas falas e têm esse pensamento, né, a doença mental como algo externo, como uma força maligna, e continuam reproduzindo isso. Então é interessante como parece que nós caminhamos e retrocedemos, né, como o mundo é assim, a nossa vida, a nossa experiência de vida tem hora que nós estamos mais avançados, em outros pontos retrocedemos, né? É interessante a gente pensar sobre isso e abrir a mente para buscar conhecimento, justamente para não repetir essas falas. Por exemplo, com a depressão é muito comum, eu já ouvi diversas vezes as pessoas dizerem que depressão é falta de Deus, que a pessoa tem que procurar uma igreja, um líder. Não que isso, de alguma maneira, não possa ajudar essa pessoa, mas acaba por colocar esse sofrimento mental, esse transtorno, né? Essa doença que é a depressão, dando para ela um caráter místico, religioso, né? Na tentativa de explicar isso, o que é, no mínimo, questionável, né? Hoje, com todo o conhecimento que nós temos, nós ainda assistimos isso. Então, para fechar isso, antes de falar sobre o livro do Paulo Amarante, eu só queria então fechar essa parte dizendo que dia de luta, de fato é uma luta, de fato, vez ou outra nós vemos projetos de lei, nós vemos resoluções, nós vemos portarias do Ministério da Saúde, alguns movimentos no sentido de tentar novamente estabelecer esse tipo de tratamento com vistas no manicômio, no enclausuramento, né, no uso de eletrochoques. Tudo isso nós temos que ficar muito atentos, né, e principalmente nós que somos da saúde mental, né, mas nós também que temos conhecidos, familiares que têm algum transtorno mental, para não voltarmos novamente, né, a tratar as pessoas com sofrimento mental como se tratava no passado, né? Ou correremos o risco de repetir o mesmo erro do passado, né? E um passado muito triste. E aí, então, eu queria falar sobre o livro do Paulo Amarante, que é um livro chamado Loucos pela Vida, em que esse autor ele faz um verdadeiro traçado também de toda a história de luta, de todo o avanço e algumas críticas, né, atuais sobre o lugar da loucura, da saúde mental e do tratamento em saúde mental. Esse livro, inclusive, ele é fácil de ser encontrado em PDF, até na internet, para quem quiser ler, para quem se interessar sobre o tema. Loucos pela Vida, do Paulo Amarante. São 3 capítulos, eu fiz um resumo, né, desse livro, fiz um resumo. No capítulo 1,
o autor começa traçando uma trajetória da origem da psiquiatria e das práticas médicas que visam excluir o louco, higienizar a sociedade, essa higiene social que eu já falei, né? Tiro fora, enclausuro, prendo, coloco entre muros alguém que de alguma forma acaba por sujar a sociedade, né? Contaminar a sociedade, exercer alguma influência negativa na sociedade, ou de alguma forma mesmo não é alguém que seja aceito na sociedade. E ele então fala sobre essa prática e que a psiquiatria utiliza-se de técnicas e métodos chamados científicos, né, para alcançar esse fim. Então, sobre o invólucro de isso é ciência, a psiquiatria acaba muitas vezes, muito mais no passado, porque hoje surgem muitas críticas e muito enfrentamento, muita luta contra isso, mas surge a psiquiatria então nesse momento para higienizar a sociedade e tudo isso em nome de uma cientificidade. É o que acontecia, por exemplo, no hospital lá de Barbacena. Né? Os psiquiatras acreditavam que banho gelado, acreditavam que colocar os pacientes no chão, sem colchões, naquele frio de Barbacena, curaria a loucura. E o que acabou culminando com 60 mil mortes, né? E além de venda de corpos e de toda uma série de violações de direito. Então surge na década de 60, como eu já falei, juntamente com o movimento da contracultura e os hippies, a antipsiquiatria. Uma forma de criticar esse modelo psiquiátrico de cerceamento de direito e de clausuramento. Esse movimento critica o modelo biomédico e o aponta como segregador e redutor do sujeito ao objeto para simples intervenção. Então, para a psiquiatria, era simplesmente um corpo que necessitava de intervenção médica e que, na verdade, não era respeitada aquela pessoa como sujeito, mas simplesmente como um objeto para sofrer algum tipo de intervenção. Inclusive a lobotomia, eu fiz uma visita ao hospital lá de Barbacena, que na verdade hoje é um museu, né, um museu da loucura. Há lá diversos instrumentos que eram usados como picador de gelo para fazer lobotomia, que é um instrumento, né, que tem um finco, e era introduzido no olho do paciente e tirava um pedaço do cérebro. E eles acreditavam que isso curava a loucura. Olha pra você ver. Quem, na verdade, é o louco nessa história toda, né? Fica o questionamento. O autor cita Foucault, Franco Basaglia e outros como contribuintes da reforma psiquiátrica. O capítulo ainda aponta a crítica ao papel centralizador do médico para lidar com a loucura e apresenta outros profissionais e métodos para se trabalhar com os loucos, como os psicólogos, assistentes sociais, os terapeutas ocupacionais, os hospitais gerais e a própria psicanálise, que se interessa muito pela loucura, né? Na verdade, nós usamos outra classificação para o que seria chamado de louco, que é a psicose. Mas a psicanálise ainda detém um vasto conhecimento, se debruça muito sobre o tema da loucura, é um tema muito caro para a psicanálise. Então, surge esse movimento de não é só o médico que detém o saber sobre a loucura, não é só o modelo biomédico, medicamentoso, hospitalocêntrico que é capaz de lidar com a loucura, mas existem outras formas de intervenção, de tratamento, como os CAPs e toda uma rede, que a gente chama de rede de atenção psicossocial, para o tratamento dessas pessoas ditas loucas e que seja um tratamento humano e em convívio com a sociedade, com a sua família, com a sua comunidade, com as pessoas que ele gosta, que ele convive, com os vizinhos e tudo mais. No capítulo 2, o autor foca na história da luta dos movimentos antimanicomiais, inclusive falei de alguns aqui, da década de 80, 86 com a Conferência Nacional de Saúde, 87 com a Conferência Nacional de Saúde Mental, e ele ainda dialoga com eventos históricos em que ocorreram, como a ditadura militar, que é muito importante para nós entendermos essa lógica de enclausuramento, e o período da redemocratização, já com a saída, né, dos militares do poder e o estabelecimento de um Estado democrático de direito e a promulgação da nossa Constituição Federal de 88.
O autor passeia por conferências e encontros municipais, estaduais, criação de organizações de trabalhadores, gestores, familiares, comunidade em geral. Ou seja, diversos setores, diversos atores da sociedade brasileira começam no engajamento, nessa luta pela saúde mental. Há um destaque, então, eu já falei, para a 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986 e as primeiras e segundas Conferências Nacionais de Saúde Mental e a Conferência de Bauru, onde surge a Carta de Bauru para a criação do primeiro CAPS, lá em 1986, em São Paulo. No capítulo 3, o autor faz um recorte e aponta os movimentos de diversos atores na luta pela reforma sanitária. Ele cita o papel dos usuários, ou seja, os próprios usuários da saúde pública, da saúde mental, também entraram na luta por um tratamento mais humano, os familiares, a indústria farmacêutica, por incrível que pareça, né? E o setor privado, parlamentares e sociedade em geral. O autor ainda apresenta os dilemas internos nas instituições e aponta o papel essencial desses atores para o início da transformação que se busca até hoje, inclusive. O capítulo termina apontando a importância dos movimentos de luta, mesmo que muitos foram cooptados por grupos com interesses estranhos. Então o autor Paulo Amarante termina por fazer uma crítica ainda a setores e grupos que de alguma forma ainda tentam conseguir alguma vantagem com a saúde mental. Nós sabemos que isso é verdade, inclusive é uma das críticas ao DSM, né, que para quem não sabe é um manual que nós costumamos brincar que tem um lugar para todo mundo, que é um manual em que está todos os critérios e todos os transtornos mentais e como se faz o diagnóstico. E, inclusive, esse manual, e aí vem a crítica, muitas vezes ele é financiado, os estudos, as pesquisas, em grande parte pela indústria farmacêutica, né? E muitos chegam a dizer que, na verdade, não existe um medicamento para um transtorno, mas o que vem antes é um transtorno para aí haver um medicamento e a indústria farmacêutica lucrar com isso, né? E aí vem uma crítica com os diagnósticos, esses diagnósticos que são feitos de forma atropelada, interesses da indústria farmacêutica, de grupos médicos, da própria psiquiatria, né? E também, inclusive, é um outro ponto que dialoga bem com esse tema da luta antimanicomial, que eu pretendo fazer um vídeo depois, que é sobre as comunidades terapêuticas, que dá pano pra manga, né? Parece que há aí uma tentativa de flertar com esse período de violação de direito, de tratamento enclausurado, e aí entra religiões, grupos religiosos, né, que tomam conta dessas comunidades terapêuticas, denúncias de abusos, de tratamento desumano, de trabalho forçado, de tortura, de afastamento da família, e comunidades terapêuticas em que se há registro não há nenhum médico psiquiatra, nem psicólogo, nem assistente social, nem fisioterapeuta e nem esses profissionais que estão que se propõem a tratar, por exemplo, a dependência química de álcool e outras drogas, mas isso é tema para um outro vídeo, mas dialoga com essa nossa luta antimanicomial. Então, é isso tudo que eu queria dizer hoje, né, sobre a luta antimanicomial. Por isso que nós marcamos esse dia, que o dia foi escolhido, dia 18 de maio, para o dia da luta antimanicomial, que é o rompimento da ideia de enclausurar o louco, colocar ele entre muros e de que aquele sujeito é simplesmente um objeto para intervenção e que, portanto, o tratamento é quase que ele não fosse humano mesmo assim, né? Não é isso que nós propomos, não é isso que a psicanálise propõe, não é isso que a psicologia propõe, não é isso que hoje, com todo o avanço, a psiquiatria propõe. Mas é um tratamento que respeite o sujeito e que leve em consideração a sua história de vida, os seus vínculos familiares, comunitários, sociais, a possibilidade de que ele, dentro do possível, se insira no mercado de trabalho, que ele tenha uma vida, entre aspas, normal, né? E que não seja cerceado seus direitos e sofra violações de nenhum direito.
Eu queria agradecer a todos e pedir a quem puder para compartilhar essa live, divulgar e disseminar conhecimento, disseminar reflexões para que todos nós estejamos engajados na luta antimanicomial. Um abraço a todos e até mais.